que hoje Deus continue falando aos nossos corações, nos trazendo entendimento e ensinamento, e para que nós nos tornemos sábios, né? Lembrando que uma coisa é ser inteligente e outra coisa é ser sábio. E nós queremos, na verdade, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, porque ela vem do Pai das luzes. Então, nós cremos que assim será. Amém. Glória a Deus. Tem uns testemunhos também para contar. Se der certo, eu conto hoje. Se não der, eu conto amanhã. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos seguir adiante nos nossos estudos. Versículo 35 de Gênesis, nós vamos ter o retorno de Jacó a Betel. Betel, lembrando que Betel foi aquele lugar onde Jacó teve aquele primeiro encontro, aleluia, onde ele viu a escada, onde ele viu os anjos subindo e descendo a escada, ligação com Deus, onde ele teve, na verdade, um encontro sobrenatural com Deus. E você pode se perguntar, mas, Jane, será que um dia eu vou ter um encontro sobrenatural com Deus? Se você não teve, meu querido, pode continuar sua comunhão com Deus, que um dia ele vai acontecer e você vai ver milagres acontecer, maravilhas acontecer, coisas que você, no mundo natural, na nossa forma de ver, no nosso materialismo, na nossa condição física, nós não podemos ver, mas no mundo espiritual nós podemos ver. E como eu disse, se eu tiver oportunidade, eu vou contar mais um testemunho, dessa vez um grande milagre que Deus fez, milagre mesmo, tá? Então, se der tempo, a gente vai contar. Então, vamos correr para tudo dar certo. Versículo 35, capítulo 35, versículo 1. E Deus disse a Jacó, levanta-te, aleluia, onde é que ele estava? Em Siquém, depois de todo aquele problema que aconteceu com Diná, todo aquele absurdo, aquela violência que aconteceu com Diná, e posteriormente a vingança de Simeão e de Levi, que mataram todos aqueles homens após o acordo da circuncisão. No terceiro dia, eles estavam no ápice de sua dor, no ápice da inflamação, foram pegos de surpresa. Simeão e Levi mataram todos eles, levaram todo o seu rebanho e ainda levaram as crianças e as mulheres como escravas. E isso trouxe uma tristeza e uma grande preocupação para Jacó, que disse, olha, da forma como vocês fizeram, isto vai trazer a esse povo que nos está aqui ao redor uma grande ira, e eles vão querer nos matar porque vocês agiram desta forma. Muito bem. E Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Aleluia. Aquele local que havia o primeiro encontro, glória a Deus. E faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então, Deus relembra daquele momento de dificuldade, daquele momento que Jacó não tinha nada, que tinha saído de casa, literalmente fugido, com medo do seu irmão Esaú matá-lo. E 2, então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, chamou as suas esposas, chamou as suas concubinas, chamou aos seus filhos, chamou aos seus servos e servas. Lançai fora os deuses estranhos. Aleluia! Não tenha dúvida que aquelas mulheres que foram pegas lá em Siquém como escravas, elas trouxeram consigo deuses estranhos. A própria família de Jacó. Nós sabemos que Raquel havia roubado os ídolos do seu pai Labão.
ela os escondeu quando Labão foi atrás daquelas imagens. Nós lembramos que ela os colocou em cima do camelo, de um camelo, e que ela subiu em cima do camelo para esconder os ídolos que havia roubado. Então, Jacó diz: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai vossas vestes. Meus amados, isso nada mais é do que Jacó, cheio de Deus, chamando o seu povo para o avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Antes da vinda do anticristo, será lançado, assim a palavra diz, um grande avivamento sobre a terra. Haverá um grande avivamento. Aleluia! Nós cremos. E esses deuses estranhos não é somente, gente, não é somente imagens. Não é que você tem imagens em casa e tenha que as lançar fora. Não é só isso. Deuses estranhos são todos os deuses que tomam o lugar, o primeiríssimo lugar do nosso Deus. Então, pode ser uma casa, pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser um trabalho, algo que você esteja colocando acima de Deus. E às vezes a pessoa acha que não estou colocando acima de Deus. Mas só você perceber, você troca um estudo bíblico, uma oração, um devocional. Por isso que você diz que não é o seu primeiro lugar, não é? Isso pode ser qualquer coisa que esteja tirando o seu momento de adoração a Deus. Queridos, nós diariamente, por quê? Porque independente do dia, né? Os judeus, lá na sua lei, eles tinham o sábado reservado para o Senhor. Então, a lei é extremamente rigorosa e os fariseus conseguiram deixá-la mais rigorosa ainda, com as suas tradições. Então, as pessoas literalmente não podiam fazer absolutamente nada no sábado. Elas eram obrigadas a ficarem totalmente paradas. E elas tinham apenas que adorar a Deus. Mas hoje, na nova aliança, embora Jesus tenha vivido sob a antiga aliança, porque quando Jesus viveu, ainda era o Antigo Testamento, embora os evangelhos apareçam no Novo Testamento, e seja exatamente a transição para a nova aliança. Mas a nova aliança, ela foi feita, aleluia, na cruz do Calvário, no momento em que Deus morreu e ressuscitou ali. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou 3 dias após. Então, a partir dali, houve a nova aliança. A nova aliança, ela é feita debaixo do derramamento do sangue do Cordeiro perfeito. Ali, com a morte de Jesus, nasce a nova aliança. Então, a nova aliança é feita ali, naquele momento, na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, naquele momento onde Jesus vence a morte. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, entenda que, apesar de Jesus ser o símbolo, né, ser o momento, né, da nova aliança, ele, enquanto ele estava vivo aqui na Terra, ele vivia sob a lei, sob a antiga aliança. E Jesus, ele era cumpridor da lei. Ele era
cumpridor da lei. O que é que significa isso? Que ele concordava e ele, inclusive, disse que nada da lei seria alterado. Quando ele estivesse ali, a lei era para ser respeitada. Porém, com a nova aliança, ele estabelece os mandamentos que resumiriam os outros mandamentos. E ele resumiu esses mandamentos da lei, que eram aqueles mandamentos: não matarás, não farás imagem de escultura, não cobiçarás, não adulterarás, etc., etc., não mentirás, né, não dará falso testemunho e tudo. Ele resumiu tudo isso em 2 mandamentos. Quais foram esses 2 mandamentos? Foi amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro lugar, Deus. E o segundo mandamento, amar ao próximo como Jesus nos amou. Esse realmente é difícil, porque você amar Deus, ele é amoroso, ele é benigno, ele é bondoso, é o Criador de todas as coisas, ele é digno de toda honra e de toda glória, ele é eterno. Deus é fiel, Deus é imortal e infinito, Deus é pacífico demais, ele é longânimo, paciente. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é puro, Deus, ele está presente em todos os lugares, Deus, ele sabe todas as coisas, Deus, ele pode todas as coisas, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, ele é o Todo-Poderoso Deus, ele é o Deus único, ele é o Deus verdadeiro, ele é Deus zeloso, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, amorosíssimo, misericordioso, benigno em todas as coisas, justo. Então, amados, é muito, muito fácil nós amarmos a esse Deus lindo, a esse Deus tremendo. É muito fácil. Mas você amar o outro ser humano, como Jesus nos amou, como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou até a morte. Ele tem uma estupenda misericórdia por nós, pecadores, falhos, cheios de defeitos, porque somos assim. Nós somos desta forma. Então, veja que dificuldade, que coisa, que desafio para nós é nós amarmos ao outro como Jesus nos amou. Jesus é Jesus, né? Como é difícil. Mas aí, eu queria, se Deus quiser, vai dar tempo de eu contar o meu testemunho. Então, eu queria dizer para vocês que quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida e controlar os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, nós agimos como Jesus. Porque nós somos, na verdade, espelho deles. E aí não há lugar para apego material a nada, sequer as nossas vidas terrenas. Não há apego a isso. Não há apego a dinheiro, não há apego a emprego, não há apego a pessoas com codependência dessas pessoas. Ou seja, a pessoa fala algo e aquilo lhe afeta de uma forma que você fica se acabando. Não sei se você já ouviu falar em codependência, mas é algo literalmente triste e deprimente. Então, não há apego a absolutamente nada deste mundo. Uma coisa é você gostar, é você admirar, né? É você querer bem. Outra coisa é você ser dependente daquilo. E isso acontece, viu, gente? Acontece.
de você ser codependente, você ser ligado a alguém de uma forma tão forte que o que aquela pessoa faz influencia na sua condição emocional e psicológica de uma forma tão grande, que influencia diretamente no seu relacionamento com Deus. Isso é grave, muito grave. Muito bem. Então, nós vamos entender que isso não pode acontecer conosco, porque nós devemos amar ao outro com misericórdia, deixando, veja bem, deixando que o Espírito Santo trabalhe e obedecendo ao que ele nos diz. Ah, Jane, mas eu não consigo. Calma, calma. A palavra vai te ajudar a você seguir o que Deus quer, tá bem? Então vamos adiante, senão não vai dar tempo de eu contar meu testemunho. Então vamos lá. E a palavra. Então aqui, nesse versículo 9, ele diz, lançai os deuses estranhos. Então agora a gente já entendeu que deuses estranhos não é somente ídolos, imagens, não é nada, não é só isso, de jeito nenhum. É toda idolatria. Idolatria pode ser por sexo, idolatria pode ser por drogas, idolatria pode ser por dinheiro, que é o mais comum, idolatria pode ser por filho, certo? Então, a idolatria ela pode existir de várias formas. De várias formas, você pode ser um idólatra e ainda não se deu conta. Então, nós precisamos entender que a idolatria ela é algo que destrói o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, com esse Deus que verdadeiramente ama você e quer que você viva de forma abundante e tenha a vida eterna. Isso é que Deus quer de você, para você. Então, vamos seguir. E aí ele diz, e sede puros e mudai vossas vestes. Sede puros. A purificação é importante. Você deve largar a fornicação. O que é fornicação? Fornicação é relacionamento, é diferente de adultério. Adultério é quando você é casado e você trai o seu cônjuge. Isso é adultério. E Jesus estica bem isso aí, estica a baladeira, viu? Não é só ir para a cama, não. É começar a pensar na sua mente sobre isso. Começar a deixar crescer na sua mente até que aconteça. Então, isso é adultério. E o que é fornicação? Fornicação é quando você não é casado e você tem relações sexuais. Seja com um ou com outro, não interessa, ou só com um, não importa. Você não é casado e você não deve ter relações sexuais com quem você não é casado, porque Deus não abençoa isso. Isso não agrada a Deus. Se quer ter relação sexual, logo case. Ore a Deus, peça a Deus a direção. Se Deus der o ok, case. Mas não fique se relacionando sem ser casado. Isso se chama fornicação. Em Apocalipse, se eu não me engano, vou tentar achar bem rápido, capítulo 21, deixa eu ver se é o 21 mesmo, capítulo 20, deixa eu ver bem rapidinho aqui, vou achar para vocês terem consciência disso, versículo, deixa eu ver, é 21, 14, 15, deixa eu ver, não, é o 22, 14, pronto. 22:15, Apocalipse 22:15, diz assim, ficarão fora. Fora de quê?
dos reinos dos céus. Escute que isso é sério. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Ficarão de fora os falsos mestres, ou seja, aqueles que são pastores, padres, etc., presbíteros, etc., que ensinam de forma errada a palavra de Deus. Então, acrescentam coisas da palavra que a palavra não tem, retiram, omitem da palavra coisas que a palavra tem. Você tem que ensinar o que está aqui. Você não pode mudar o que está na palavra. E a palavra diz que ficarão de fora esses falsos mestres. Os feiticeiros. O que é feiticeiro? Feiticeiro é tudo que envolve feitiçaria, droga, tudo que magia, todas essas coisas. Tá certo? Então, drogas, feitiçarias, magias, macumbarias, tudo isso tá fora, não entra. Outros, os devassos. Então, os devassos são os que praticam imoralidade sexual. E aí dentro estão os fornicadores também. Então, atenção para isso, cuidado. Deus quer purificar você. Para você se purificar sexualmente, é necessário que você se mantenha casto, que você se mantenha sem relações sexuais, até você fazer uma aliança diante de Deus. E Deus, então, abençoa a sua vida sexual. E aí segue os assassinos, ou seja, os homicidas, e aí não é só assassino de corpo, não é só aquele que vem com a faca e, bufo, mata. Não é. É assassino de reputação, é assassino que fala mal da pessoa e mata a pessoa por dentro, a pessoa se sente acabada, a pessoa se sente assassinada por dentro. Então, há várias formas de você matar. Então, ele diz os homicidas, de uma forma geral, entendam. E aí vem os idólatras. A idólatra aqui não é só aqueles que idolatram imagens, santos, gente. Aí vem os que idolatram dinheiro, os que idolatram pessoas, os que idolatram trabalho, etc. e tal. São os idólatras. Então, idólatra, tire da cabeça que idólatra é só aquele que sai atrás daquelas imagens, certo? Em procissão. Não é só isso, não. Tem tudo isso aí que eu falei. E aí segue. E quem quer, aí tem um destaque especial. E quem quer que ame e pratique a mentira. Gente, quem mente, mentiroso, não tem escapatória. Tá certo? É mentiroso, vai. Tá bom? Então, vamos ficar ligado nessas coisas que são muito importantes. Então, seguindo aqui, Jacó diz para que as pessoas, que aqueles que estão com ele, que a família dele, se purificasse e mudai as vossas vestes. Como assim, Jane, mudai as vossas vestes? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que vestir uma túnica branca. O que significa isso? É exatamente a pureza. Nós temos que purificar nossos corações, meus amados. E a gente só consegue fazer isso através de Jesus. O que significa purificar o coração? Purificar o coração é você deixar ser limpo, disciplinado, lavado por Jesus Cristo. Rei, dói muito. Dói muito. Você vai sofrer.
Você vai sofrer fisicamente, você vai sofrer emocionalmente, você vai sofrer espiritualmente, de tudo que é jeito. Por quê? Porque nós somos sujos e precisamos ser limpos. E a limpeza, ela só acontece com dor. A limpeza de Deus, ela não é com a buchinha, com aqueles sabonetes bem cheirosos, não. Tá certo? É peia, peia, disciplina para você mudar, porque nós não mudamos quando alguém vem e passa a mãozinha. Tadinha dela. Oh, meu amor, tudo vai ficar bem. Você vai mudar, vai dar tudo certo. Não é assim, meu bem. Não é assim. Tá certo? Você vai precisar passar por um aperto grande, que é para Deus lhe colocar no caminho certo. É assim que um pai, para valer, faz. Ele disciplina. Disciplina para valer, que é para você aprender, sentir a dor e ver, epa, por aqui não. Porque assim a gente não sente dor nenhuma e não muda. Tá bem? Seguindo, vamos embora. 3. Levantemo-nos e vamos a Betel. E lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia. Está fazendo referência ao voto que ele fez, pedindo para voltar para o lar dele. E a palavra diz, esteve comigo no caminho em que andei. Aleluia! Ele reconhece a presença de Deus na vida dele. Isso é muito importante. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas e sermos diariamente, na verdade, de hora em hora, na verdade, de minuto em minuto e, na verdade, de segundo em segundo, gratos a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Aleluia por isso. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos e entregaram toda aquela, imagina a quantidade, os ídolos, né? Aquelas imagens e sabe lá mais Deus o que eles entregaram a Jacó. E a palavra diz, e todos os seus brincos, em outras versões tem argolas, que estavam em suas orelhas. Aí eu vejo algo muito profundo, quando ele fala que eles entregaram os seus brincos às suas argolas. Então, existem algumas coisas que mantêm a nossa vaidade e o nosso orgulho. Esses brincos aqui têm essa simbologia de que brinco é algo que lhe adorna, é algo que lhe torna mais bonito, é algo que demonstra várias coisas, né? Um brinco de diamantes, um brinco de ouro, ele mostra uma ostentação, ele mostra uma riqueza, um simbolismo de poder, né? Dependendo do brinco, quanto mais rico é o brinco, né? Então, e eles lá usavam o quê? Eles só usavam metais preciosos. Então, veja, então eles dizem, se despojem, retirem de vocês tudo que traz a vocês vaidade e orgulho. Isso é uma coisa bem difícil, tá bem? Eu diria que para mulheres é de uma certa forma mais fácil de se identificar. Para o homem, que tem muita vaidade e muito orgulho também, você tem que ser um pouco mais esperto para perceber, tá? Então, às vezes, não é um brinco, mas é um carro, mas é um status, uma posição, algo que está te tornando soberbo,
algo que está te tornando orgulhoso e vaidoso. E Deus não gosta disso. Você pode ter, claro que você pode ter, porém, aquilo não pode estar no teu coração. É isso que Deus quer dizer. Não pode ser uma forma de demonstrar para o outro que você, de alguma forma, é superior, de que você é melhor, de que você pode mais. Então, entenda que tem a ver com a vaidade. E a vaidade, se Deus permitir, nós vamos ter a oportunidade de estudar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, a vaidade, ela é muito falada por Salomão, que foi o filho do rei Davi, que foi alguém extremamente rico. Extremamente rico. E ele fala, é só vaidade. É só vaidade. Nós vamos entender como que essa vaidade nos afasta de Deus. Então, ali, Jacó estava chamando o povo para ser mais espiritual, para largar a idolatria, largar a vaidade, largar o orgulho e olhar para Deus. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus por isso, meus amados. Ninguém está falando aqui para a gente deixar de se arrumar e andar toda mazelada. Ninguém está falando isso, não é? Ninguém está falando para tu largar todas as tuas coisas. Ninguém está falando isso. A gente está falando que isso, as coisas materiais, ela tem o seu lugar. E o lugar dessas coisas é lá embaixo. Porque tem muita coisa acima. Tem muita coisa acima. Tem Deus em primeiro lugar. Tem o amor. Tem a benignidade. Não é verdade? Tem a fidelidade. Tem a fé. Tem a humildade. Tem a santidade, a purificação. Tudo isso tem que estar acima dessas coisas materiais. Porque, infelizmente, nós fomos criados assim, criados valorizando essas coisas. Valorizando essas coisas. Mas o próprio Salomão escreve em Provérbios que nós devemos ter as coisas na medida certa, aleluia. Devemos ter, não tanto que nós possamos esquecer de Deus. Eita, olha, gente, quando o povo tem dinheiro, não quer saber de Deus não, viu? Não quer saber de Deus coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque eles pensam assim, não, o dinheiro resolve. O dinheiro resolve. É assim que eles pensam. Mas daqui a pouco vai vir meu testemunho, tá bom? E depois a palavra diz que, e nem tão pouco que eu precise pecar contra ti, ou seja, que tenha que roubar, que tenha que fazer algo que desagrade a Deus. Amém, glória a Deus por isso, tá certo? E você pode dizer assim, não, mas tem gente que é de Deus e que Deus abençoa muito, como, por exemplo, Jacó, né? Como, por exemplo, Abraão, como, por exemplo, Isaac. Sim, essa é a vontade de Deus e o propósito para cada um. Deus, ele escolhe aqueles que ele quer dar muito. E ele dá muito porque ele conhece o coração. Sabe que aquilo lá não vai tomar o lugar dele. Porque quando ele sabe, porque Deus é presciente, ele sabe as coisas. Ele sabe que tem determinadas pessoas que não podem ter muito dinheiro. Porque se elas tiverem muito dinheiro, elas esquecem de Deus. Só vão lembrar de Deus quando estão lisas, duras, precisando de ajuda. Infelizmente é assim.
Mas nós temos que necessitar de Deus o tempo todo, independente da nossa situação financeira. Tá bem, meus amados? Deus em primeiro lugar. Seguindo. Eu já pedi para alguém me dizer a hora, porque eu não trouxe meu relógio, misericórdia. Então, quem puder me botar a hora aí para eu dar uma olhadinha, tá certo? Para eu acompanhar, que eu ainda quero dar meu testemunho, tá bom? E a palavra diz assim, no 5, não, no 4 terminando, ele diz, tira os brincos de suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do cavalo que estava junto a Siquém. Então, ele deu fim em todas essas coisas. 5, e eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. O que quer dizer isso? Que essa santidade, que essa purificação que Jacó buscou entre aquela sua parentela e aqueles seus servos, o que ele buscou ali, aquele avivamento, ele dava terror nos inimigos deles. Eita glória! Que coisa mais linda! Você está entendendo, meu amado? Que se você buscar a santificação, que se você buscar a purificação, você está entendendo que o inimigo vai ficar longe de você. Dê um glória. Aleluia! Glória a Deus! O inimigo não toca naquele que busca a santificação, a purificação, que larga os brincos e os ídolos. Agora você já sabe o que significa. Glória a Deus por isso. Aleluia! Então, no 6, então Jacó veio à luz. O que é luz? Betel, né? Nós já vimos que o nome Betel significa luz. Luz, Betel é a mesma coisa. Que está na terra de Canaã. Isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. No 7, e ele edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel. Então, o que significa El Betel? Significa Deus, né? Deus. Peraí, que eu anotei em algum lugar. Agora me deu só um branco agora bem grande, mas eu anotei, peraí ainda. Pronto. El Betel, ele mudou o nome de Betel para El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. O Deus da casa de Deus. Que Betel, casa de Deus. Ali, ele diz, essa não é nada mais, nada menos do que a porta dos céus, a casa de Deus. Aleluia! Daquela vez que ele se encontrou, a primeira vez com Deus. E agora ele batizou o nome daquele lugar de El Betel, que é exatamente o Deus, El, que significa Deus, El Betel. Betel, casa de Deus. Então, é o Deus da casa de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada que horas são. Muito bem. Já não creio. Ah, não. Não tem condição. Então, vou terminar e amanhã eu conto testemunho, é o jeito. Mas já são 6h20, misericórdia. Então, vamos lá, vamos correr. Então, a palavra diz que Jacó veio a Betel, que estava na terra de Canaã, isto é, Betel, e ele, todo o povo que estava com ele. Ele edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando ele fugia da face de seu irmão. A história que nós sabemos e acompanhamos bem. No 8, fala de alguém chamado Débora, que era quem cuidava de Raquel desde pequenininha, e eu acho interessante a Bíblia ter registrado o nome dela, porque com certeza ela era alguém muito especial. A palavra diz, mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho, e o nome do lugar foi chamado Alon Bacuque. Rebeca, nós sabemos que era a mãe de Jacó. Então, ela era ama
da mãe de Jacó, devia ser uma pessoa já de idade, mas muito amada e querida, porque ela estava junto ali com Jacó. Glória a Deus por isso. E Deus apareceu a Jacó novamente, glória a Deus. E quando ele veio de Padã Arã e o abençoou, e Deus lhe disse: teu nome é Jacó, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será teu nome, e ele chamou seu nome Israel. Então, aqui nós temos o início de uma reafirmação, ou seja, de uma confirmação da promessa que foi feita a Abraão, da promessa que foi ratificada em Isaque, e agora, mais uma vez, é ratificada em Jacó. E a palavra segue dizendo no 11: e Deus lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja frutífero e multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz que dessa geração de Jacó, muitos reis surgiriam. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu darei, e a tua semente, ou seja, aos teus descendentes, depois de ti eu darei a terra. Estava confirmado a Jacó, o que foi confirmado a Abraão, seu avô, e confirmado a Isaque, seu pai. E Deus subiu do lugar em que falou com ele, aleluia. E Jacó levantou um pilar no lugar em que falou com ele, um pilar de pedra, e ele derramou uma oferta de bebida nele e derramou óleo sobre ele. E ali, glória a Deus, aleluia, mais uma vez, Jacó ia avançando espiritualmente, que é o que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus não é você chegar, se ajoelhar, Deus amado, Deus querido, tal, tal, tal. Não, é você se derramar na frente dele. É você fechar as portas, ficar só você e Deus e contar tudo o que está acontecendo com você, tudo que lhe aflige, tudo que lhe perturba, todas as suas preocupações, e jogar nos braços de Deus tudo, limpar, consolar aquele teu coração, aliviar teu coração, porque tu coloca a carga, tudo que está dentro de ti, tu coloca nas mãos de Deus. Isso significa confiar que Deus vai fazer o melhor na tua vida. E a palavra segue no 15 dizendo: e Jacó chamou Betel, o nome do lugar onde Deus falou com ele. Eles partiram de Betel e era um curto caminho para chegar a Efrata. Efrata é um outro nome para Belém. Belém mesmo. Belém. Belém onde Jesus nasceu verdadeiramente. Então, ele nasceu em Belém e foi criado, nós sabemos, em Nazaré. Tá bem? Mas ele nasceu em Belém. Efrata é a mesma coisa que Belém. E Raquel entrou em trabalho de parto. Ela estava grávida do segundo filho, que ela havia pedido. Lembra? Lá naquele primeiro parto, ela disse: me dá mais um, acrescenta mais um. Está aqui o outro. E ela entrou em trabalho de parto. E ela teve dificuldades no parto. E o parto de Raquel não foi bom. Não estava bem, as coisas não estavam saindo direito. E aconteceu que quando ela estava com dificuldades no parto, imagina a dor, gente, que ela não estava passando, a parteira lhe disse: não temas, tu terás este filho também. A parteira disse: o menino vai nascer. E aconteceu que quando sua alma partia, porque ela morreu, nós temos uma tragédia, mais uma. Após o estupro de Diná, nós tivemos mais uma tragédia acontecendo dentro da família de Jacó. Ali, após aquela violência que Diná sofreu, aquilo terrível que aconteceu com a família, nós tivemos, mais uma vez, outra tragédia, a morte de Raquel durante o parto. E a palavra diz
porque ela morreu, ela na hora do parto, na hora que ela estava morrendo, ela disse: o nome dessa criança é Benoni, mas Jacó não aceitou, porque esse nome era um nome que relembrava a morte dela, a dificuldade, o sofrimento dela antes da morte. E Jacó não aceitou. Jacó mudou o nome para Benjamim. Aleluia, glória a Deus. E Raquel morreu. E ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, ela foi sepultada no caminho, gente. Ela não foi sepultada lá no campo de Macpela. Ela foi sepultada no caminho de Efrata. E Jacó colocou um pilar sobre seu túmulo. Veja o cuidado que Jacó teve. Ele sofreu, ele chorou, porque Raquel, vocês sabem, que era a amada de Jacó. Este é o pilar do túmulo de Raquel até este dia. E Israel viajou e estendeu sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que quando Israel habitou naquela terra, Ruben, o seu filho mais velho, primogênito de Jacó, ele traiu seu pai com a concubina dele, que era Bila. Então, Bila foi assediada pelo filho do seu patrão, do seu marido, né? Marido não, porque marido ele era de Lia e de Raquel, mas ela era concubina dele, ou seja, pertencia a ele. Era mãe de 2 filhos dele, não é verdade? Mas houve essa traição, houve esse adultério. E a palavra diz que Israel soube. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Veja que isso é muito grave o que aconteceu. Ruben ali perdeu a primogenitura por conta dessa atitude dele, desse desatino dele. E a palavra segue dizendo que os filhos de Jacó eram 12, os filhos de Lia eram Ruben, primogênito de Jacó, que perdeu a primogenitura após trair seu pai com a concubina de seu pai, e Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ainda tem Diná, né, que era filho de Lia. Os filhos de Raquel eram José e Benjamim, que não conheceu a mãe porque nasceu e a mãe morreu no parto. E os filhos de Bila, essa que adulterou juntamente com o filho primogênito de Jacó, serva de Raquel, teve Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, que era serva de Lia, teve Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã, no caminho. E Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manre, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque peregrinavam. Aleluia! Chega ele àquela cidade, finalmente ele chega de volta, muito mudado, muito transformado por Deus. Glória a Deus por isso. E os dias de Isaque foram 180 anos. O homem viveu 180 anos, aleluia! E Isaque entregou o seu espírito e morreu. E foi reunido ao seu povo, sendo idoso e pleno de dias, e seus filhos, Esaú e Jacó, se encontraram de novo e sepultaram seu pai. Aleluia! Meus amados, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem escutado a palavra. Glória a Deus, nós vimos aqui que ele cumpriu seu voto, né? Jacó terminou, demorou, mas cumpriu, aleluia. Nossos grandes ensinamentos desse capítulo, infelizmente, em muitos casos, os mais amados são removidos primeiro dos nossos convívios, que foi o caso de Raquel. Os moribundos e doentes devem ser atendidos com simpatia e com atenção carinhosa. A fé sempre deve brilhar diante da escuridão das aflições. Então, ali, a fé de Jacó
brilhou mesmo diante da morte de Raquel. Ele não aceitou, como ele foi vítima, não é, de um nome que o perseguiu durante toda a vida. Ele não aceitou, ele trocou o nome do filho dele para Benjamim. E os filhos piedosos não abandonam seus pais na velhice. Nós temos aí a presença deles no momento da morte de Isaac. Então, paz do Senhor para todos. E amanhã, em nome de Jesus, eu já começo com um testemunho, porque vai dar certo, tá bom? Um grande abraço, amo vocês. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Gostaria de convidar o Eliano, não sei se ele pode ligar o seu microfone, fazer uma oração por nós. Estou ligado Eliano, aqui, Renato. Pronto, então se você puder orar por nós, Eliano, que Deus colocar no seu coração, Deus lhe use tremendamente. Glória a Deus. Vamos orar, né? Essa oração e perdão em nome de Jesus. Peço que Deus abençoe a cada um aqui do grupo. Agradecer pelas palavras aí da Jane, agradecer pelas palavras do Renato. E que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória, para nos levar para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor maravilhoso, Senhor de eternidade. Graças nós te damos, Senhor amado, Senhor querido, por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por mais um dia, Pai amado, Pai querido, que o Senhor não deixou faltar nada, Pai, na casa de cada um aqui. Muito obrigado pelo nosso café, pelo nosso almoço, pela nossa janta, Pai, que o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos livrou de todo mal, de toda doença. Guardou de cada um de nossos familiares, de cada um de nossos filhos, de todo o mal, Senhor. Ó, Senhor amado, Senhor querido, em nome de Jesus, nos protege do laço do inimigo, Pai. Protege a mim, protege a minha casa, protege minha esposa, protege a vida de cada um de nossos amigos aqui do grupo, Pai amado, nossos irmãos. Vem, Pai amado, Pai querido, proteger, meu Deus, a vida, Pai, e o lar de cada um, Pai, de nossos familiares, e de nossos amigos e de nossos irmãos. Ó Senhor amado, Senhor querido, assim, Pai amado, eu te entrego, Senhor, mais uma vez, Pai, a vida de cada um. Muito obrigado por cada participante aqui do grupo que está ouvindo a palavra. Eu creio que todos são crentes, que não tem ninguém para chegar e dizer que quer aceitar o Senhor como Salvador de sua vida, Pai amado, Pai querido. Te peço oração também, Pai amado, Pai querido, pela sobrinha, eu acho que é a sobrinha da Edmildes, né? Que está aniversariando hoje, que o Senhor possa abençoar, Pai, a sua vida, que hoje possa ser um dia especial para ela, em nome de Jesus, no seu aniversário. Assim eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É Nora da Edmildes.